Há pensamentos que surgem como faíscas e desaparecem sem deixar vestígios. Mas há outros que persistem, intensos, repetitivos, quase obsessivos. Quando uma pessoa ocupa a mente de forma constante, a ponto de desafiar a lógica e o tempo, algo mais profundo pode estar se manifestando. E se não for apenas saudade ou desejo? E se essa insistência emocional for, na verdade, um chamado do inconsciente? Segundo a psicologia analítica de Carl Jung, nada que se repete com tanta força dentro de nós é acidental. Pode ser uma mensagem simbólica, um reflexo de algo que precisa ser visto, entendido, integrado. Quando você não consegue parar de pensar em alguém, talvez o universo, através do seu próprio inconsciente, esteja tentando se comunicar com você. Deixe um comentário abaixo com a frase: "Eu aceito ouvir a linguagem do meu inconsciente." A sua jornada de compreensão começa agora. Na perspectiva de Carl Jung, tudo o que se manifesta repetidamente em nossa psique tem um propósito. A recorrência de pensamentos sobre alguém, especialmente quando não conseguimos afastá-los, pode ser um espelho simbólico do inconsciente nos pedindo atenção. Jung acreditava que o inconsciente se expressa através de símbolos, sonhos, impulsos e até obsessões. E tudo aquilo que evitamos olhar tende a retornar com mais intensidade. Um dos conceitos centrais para compreender esse fenômeno é a projeção. Quando não reconhecemos certos aspectos de nós mesmos, desejos, medos, potenciais reprimidos, projetamos essas partes em outras pessoas. Assim, aquele em quem você não para de pensar pode estar carregando inconscientemente traços seus não integrados. Você não está pensando apenas nele, mas no que ele simboliza dentro de você. Outro conceito essencial é a sombra, que representa tudo aquilo que reprimimos ou negamos em nós. Às vezes, a insistência emocional por alguém é, na verdade, uma tentativa do inconsciente de trazer à luz aspectos esquecidos, escondidos ou não vividos. A individuação, processo central da jornada junguiana, é o caminho pelo qual integramos esses fragmentos interiores, tornando-nos mais inteiros e conscientes. Quando alguém domina os seus pensamentos, essa pode ser uma oportunidade valiosa de mergulhar na própria psique e descobrir o que ainda precisa ser acolhido e integrado. Por fim, o inconsciente pode usar o arquétipo do animus, a figura masculina interior da psique feminina, para evocar imagens e pensamentos intensos sobre um homem. Esse animus não representa apenas uma pessoa real, mas um conjunto de valores, ideias e potenciais que você talvez precise desenvolver em si mesma. A mente não se prende ao acaso. O inconsciente está sempre tentando nos despertar. Quando uma pessoa ocupa o centro de nossos pensamentos de maneira constante e involuntária, é natural buscar explicações externas: saudade, paixão, desejo não correspondido ou memórias mal resolvidas. Mas do ponto de vista da psicologia analítica de Carl Jung, o outro pode funcionar como um espelho poderoso, refletindo conteúdos que não conseguimos ver ou aceitar em nós mesmos. Essa reflexão acontece por meio do mecanismo da projeção, um fenômeno pelo qual aspectos da nossa psique, principalmente os que estão inconscientes, são atribuídos a outras pessoas. Ao pensar constantemente em alguém, talvez você não esteja apenas se relacionando com a imagem dessa pessoa real, mas com aquilo que ela representa simbolicamente em seu mundo interno. A figura que habita seus pensamentos pode estar carregando qualidades que você deseja desenvolver, ou traços que foram reprimidos ao longo da vida. Jung afirmava que tudo o que não é trazido à consciência se manifesta como destino. A projeção é um dos caminhos pelos quais isso ocorre. O inconsciente busca se manifestar através de imagens externas, na tentativa de completar a psique e provocar crescimento. Se, por exemplo, essa pessoa em questão representa coragem, liberdade, poder de decisão, ou até mesmo sensibilidade e profundidade emocional, é possível que esses aspectos estejam latentes dentro de você, esperando serem reconhecidos. Ao projetar tais qualidades no outro, você cria uma ponte simbólica com partes suas que ainda não foram ativadas conscientemente. Nesse sentido, a obsessão mental não fala necessariamente sobre o outro, mas sobre um desejo de expansão interna.
Mas as projeções também podem envolver aspectos reprimidos ou rejeitados. Uma raiva que você nunca pôde expressar, um desejo que foi considerado inaceitável, uma carência não acolhida, tudo isso pode encontrar uma hospedagem psíquica no outro. Por isso, o conteúdo da projeção nem sempre é idealizado ou positivo. Às vezes, pensar insistentemente em alguém pode envolver sentimentos ambíguos, amor e ódio, desejo e culpa, apego e medo. Essas polaridades indicam a presença de complexos inconscientes, ou seja, núcleos emocionais que se formaram a partir de experiências mal integradas e que continuam influenciando sua percepção. Jung nos convida a considerar que todo encontro é, antes de tudo, um encontro consigo mesmo. O outro se torna um canal para acessar o que está oculto dentro de nós. Quando você se pergunta por que não consegue parar de pensar em alguém, talvez deva reformular a pergunta: o que essa pessoa desperta em mim que ainda não reconheço como meu? Isso exige coragem e um mergulho honesto na própria interioridade, pois a projeção, ao ser reconhecida, nos obriga a assumir responsabilidade por sentimentos que antes pareciam causados unicamente pelo outro. Desfazer uma projeção não é simples, nem acontece de forma racional. Ela se dissolve quando conseguimos integrar aquele conteúdo projetado dentro de nós. Por isso, o primeiro passo é observar com atenção. O que exatamente você admira, teme ou deseja nessa pessoa? Quais sensações ela provoca em você? Qual o padrão emocional que se repete sempre que ela vem à mente? Essas perguntas não têm respostas rápidas, mas funcionam como chaves de acesso à compreensão simbólica do vínculo. É importante também considerar o papel da idealização, muito comum nas projeções intensas. A mente cria uma imagem do outro que pode não corresponder à realidade objetiva. Mas essa imagem idealizada tem valor psicológico. Ela revela um anseio profundo por algo que falta ou está fragmentado internamente. Ao invés de combater ou reprimir esse pensamento constante, Jung nos convida a escutá-lo, pois ele carrega uma mensagem da alma. A libertação não está em fazer o outro sair da sua mente à força, mas em descobrir o que, de fato, ele representa. Quando a projeção é reconhecida, ela deixa de dominar e passa a servir à consciência. Isso significa que, ao invés de viver à mercê de pensamentos obsessivos, você passa a usá-los como matéria-prima para autoconhecimento. A insistência da mente é, muitas vezes, a insistência da alma pedindo atenção. Reconhecer que o outro é um espelho psíquico é o primeiro passo para retomar o poder sobre a própria jornada interior. E nesse processo, cada pensamento recorrente se transforma em oportunidade de cura e reintegração. Quando a mente insiste em alguém com intensidade desproporcional, é comum tentar racionalizar o porquê. Tentamos controlar, ignorar, distrair. Mas o impulso retorna, insistente, silencioso, inescapável. Dentro da perspectiva junguiana, esse retorno é sintomático de algo mais profundo: a ativação da sombra. A sombra, como Jung definiu, é composta por tudo aquilo que foi excluído da consciência: traços, desejos, memórias, emoções que em algum momento foram julgados como inaceitáveis, perigosos ou impróprios. Porém, o que é reprimido não desaparece. Pelo contrário, ganha força no inconsciente, esperando uma oportunidade para emergir. E ela sempre encontra um caminho. Às vezes, esse caminho se manifesta como obsessão. Pensar continuamente em alguém pode ser uma das formas mais diretas pelas quais a sombra se apresenta. Isso ocorre porque, ao projetarmos nossa sombra no outro, ela se torna visível, mas disfarçada. O desconforto, o apego, a angústia ou o encantamento exagerado por alguém não são causados apenas pela figura externa, mas pelo que ela mobiliza dentro de nós. E muitas vezes, o que está sendo mobilizado são conteúdos psíquicos profundos, negligenciados ao longo da vida. A sombra contém não apenas o que há de negativo ou socialmente rejeitado, mas também potenciais reprimidos. Uma mulher que aprendeu a não expressar sua raiva pode se sentir magneticamente atraída por um homem agressivo ou emocionalmente intenso. Essa atração pode se tornar obsessiva porque não é apenas por ele,
mas pela força que ela mesma ainda não reconheceu em si. A sombra, nesse caso, está tentando restaurar o equilíbrio psíquico, apontando para uma parte de si que precisa ser integrada. Outro exemplo comum envolve o desejo não correspondido. Quanto mais se deseja alguém que não retribui, mais intensa parece se tornar a obsessão. Jung diria que o inconsciente está usando essa frustração para forçar uma confrontação com a própria ferida. Talvez o amor não correspondido ecoe antigas dores de abandono, rejeição, desvalorização, feridas que foram jogadas na sombra por serem dolorosas demais para serem enfrentadas na infância ou em fases vulneráveis da vida. O outro se torna o gatilho, mas a dor pertence à história interna. É essencial, então, observar a qualidade simbólica da obsessão. Ao invés de perguntar por que você não consegue parar de pensar nessa pessoa, pergunte o que está sendo ativado em você por essa experiência. Que parte da sua identidade se sente ameaçada, carente, insegura ou incompleta? Qual é a narrativa emocional que se repete e que precisa finalmente ser compreendida e ressignificada? O mais poderoso do pensamento junguiano é que ele nos convida a sair da superficialidade da experiência e mergulhar no que ela revela. A obsessão pode ser vista como um grito da sombra pedindo reconhecimento. Ela está dizendo: olhe para mim. Há algo aqui que você ainda não aceitou em si mesmo. Esse algo pode ser um medo, um desejo proibido, uma necessidade emocional não atendida ou um impulso criativo bloqueado. Ao encarar essa obsessão como um símbolo, é possível transformá-la em uma alavanca para o autoconhecimento. Isso não significa que o sofrimento desaparece imediatamente, mas ele ganha sentido, e onde há sentido, há possibilidade de transformação. Quando se reconhece a linguagem simbólica da sombra, a experiência deixa de ser apenas um tormento e se torna parte do processo de individuação, o caminho de tornar-se quem se é verdadeiramente. Muitas vezes, a libertação não vem ao esquecer o outro, mas ao integrar o que ele revelou. O foco obsessivo se dissolve quando o conteúdo simbólico é acolhido e reintegrado ao self. Nesse ponto, a consciência se amplia e a energia que estava fixada no outro retorna ao seu centro original, você. A obsessão, então, não é fraqueza nem loucura. É linguagem, é chamado, é um símbolo, e quando compreendida, pode se tornar um dos caminhos mais profundos de reconexão consigo mesma. Dentro da estrutura simbólica da psique feminina, Carl Jung identificou a presença do ânimos, a imagem arquetípica do masculino interior. Trata-se de uma força psíquica que representa o princípio ativo, racional, criativo e direcionador dentro da mulher, funcionando como contraponto do seu lado consciente mais receptivo e emocional. O animus, assim como a ânima no homem, se forma a partir das primeiras experiências com figuras masculinas, o pai, irmãos, professores, líderes, e vai sendo moldado tanto por vivências diretas quanto por influências culturais e inconscientes. Quando uma mulher não consegue parar de pensar em um homem específico, é possível que esse pensamento insistente esteja profundamente conectado à ativação do ânimos. Mas o que isso significa na prática? Significa que aquele homem pode estar encarnando, de forma simbólica, algum aspecto do seu próprio masculino interior. O desejo, a admiração ou mesmo o incômodo que ele provoca revelam muito mais sobre a relação da mulher com seu próprio ânimos do que sobre o homem real em si. O animus, quando inconsciente, atua de maneira autônoma. Ele projeta no mundo externo os conteúdos que ainda não foram reconhecidos internamente. Isso explica por que muitas vezes as mulheres se sentem magneticamente atraídas por homens que representam força, sabedoria, liberdade e espiritualidade, ou até mesmo perigo e rebeldia. Esses elementos representam aspectos internos que ainda não foram integrados ao self consciente. O outro, então, torna-se palco de projeção, veículo de uma busca interior. Quando o ânimos está desequilibrado ou distorcido, ele pode gerar efeitos negativos. Jung observou que um ânimos inflado ou inconsciente pode se manifestar como pensamentos obsessivos, autocríticas severas, exigências internas paralisantes e idealizações perigosas.
Em contextos de atração intensa e incontrolável, isso pode se manifestar como uma fixação emocional por uma figura masculina que, na verdade, não está sendo amada por quem é, mas pelo que simboliza dentro da psique feminina. A mente, nesse caso, pode se tornar cativa de um diálogo interno constante com esse animus projetado, acreditando que precisa do outro para sentir-se inteira, forte ou reconhecida. Esse tipo de pensamento recorrente, muitas vezes confundido com amor, é na verdade uma tentativa simbólica da psique de se religar a um aspecto interno perdido. Pensar constantemente em um homem pode ser um reflexo de uma necessidade profunda de reconexão com o próprio poder, com a própria direção, com a própria autonomia. Mas há também um lado luminoso nesse arquétipo. O ânimos, quando integrado e reconhecido, é fonte de inspiração, coragem, discernimento e ação. Ele representa a voz interior que orienta, que busca o conhecimento, que conduz à realização do propósito de vida. O processo de individuação, como propõe Jung, inclui esse movimento, trazer à consciência o ânimos e estabelecer com ele uma relação harmoniosa. Isso não se dá apenas por meio da razão, mas pela observação dos sonhos, dos impulsos criativos, das paixões súbitas e também das obsessões emocionais. Nesse sentido, a figura do homem que domina seus pensamentos pode ser vista como um símbolo do que você está sendo chamada a desenvolver em si mesma. Ele pode representar independência emocional, foco, intelecto, poder de realização ou qualquer outra qualidade que esteja pedindo integração. Em vez de lutar contra esses pensamentos, o caminho junguiano propõe escutá-los como manifestações de uma psique que deseja se expandir. Vale lembrar que o ânimos não é um inimigo. Ele só se torna tirânico quando ignorado ou reprimido. O verdadeiro trabalho é reconhecê-lo, dar-lhe forma, voz e limite. Quando isso acontece, a mulher deixa de buscar desesperadamente no outro aquilo que ela ainda não reconheceu dentro de si. A obsessão se dissolve e em seu lugar nasce uma nova consciência de si mesma. Assim, o animus deixa de ser um agente de projeção e passa a ser um aliado na construção de uma identidade mais plena. Ao invés de viver à mercê de pensamentos incessantes sobre um homem, a mulher passa a dialogar com sua própria força interior, uma força que, agora consciente, pode conduzi-la para além da idealização, rumo à verdadeira autonomia psíquica. Existem momentos em que a vida parece conspirar em torno de uma pessoa, de uma lembrança ou de um sentimento. Você pensa nela e ela aparece, ouve o nome dela em uma conversa aleatória, sonha com ela, sente uma conexão que ultrapassa a lógica. Jung chamou esse fenômeno de sincronicidade, a ocorrência simultânea de eventos que, embora não tenham uma ligação causal, têm um significado profundo para quem os vivencia. Quando você não consegue parar de pensar em alguém e sinais desse alguém começam a surgir por todos os lados, talvez o universo esteja, sim, tentando falar com você, mas não do lado de fora. Ele está falando através do seu inconsciente. A sincronicidade é um dos conceitos mais fascinantes de Jung, porque une o mundo interno e o externo em uma dança simbólica. Ela acontece quando o que está sendo vivido subjetivamente encontra correspondência no mundo objetivo. É como se o inconsciente se tornasse visível. Nesses momentos, a realidade se comporta como um espelho, refletindo o que precisa ser visto, entendido, integrado. Pensamentos obsessivos, nesse contexto, não são apenas distrações mentais, são presságios psíquicos. São sintomas de um processo mais profundo que está em andamento. O processo de individuação. A individuação é a jornada mais essencial da alma. Tornar-se quem se é. É o movimento de integrar os opostos internos, consciente e inconsciente, luz e sombra, masculino e feminino, em uma totalidade viva e única. E como toda jornada, ela começa com um chamado. Muitas vezes, esse chamado vem disfarçado de crise, dor, confusão ou, como no caso que tratamos aqui, uma obsessão emocional que desafia a lógica. Pensar constantemente em alguém pode ser o início de um processo de reconexão com a própria alma, desde que se compreenda o que está realmente em jogo.
Quando esse tipo de pensamento vem acompanhado por sincronicidades, como encontros casuais, sinais repetitivos, símbolos oníricos ou eventos inesperadamente conectados, Jung sugeriria que há uma conjunção significativa entre o mundo interno e o externo. E o mais importante não é saber se esses sinais são reais no sentido literal, mas o que eles significam. Eles revelam que algo importante está tentando emergir da sua psique, algo que talvez você tenha ignorado por muito tempo, algo que agora clama por atenção. Esses eventos não devem ser encarados como provas de destino romântico ou justificativa para permanecer presa a uma ilusão. Jung era claro ao dizer que a sincronicidade não é um bilhete de loteria espiritual. Ela é um convite simbólico. O universo está perguntando: você está pronta para ver o que isso tudo representa em você? Não se trata de correr atrás do outro, mas de olhar para dentro com honestidade e coragem. Quando você observa atentamente essas coincidências, cheias de sentido, elas começam a te guiar, não para fora, em busca do outro, mas para dentro, em direção ao self. Cada pensamento recorrente, cada sinal, cada emoção ativada se torna um marco no caminho da individuação. O outro é apenas o gatilho. O verdadeiro protagonista é você. É fundamental, nesse processo, desenvolver a capacidade de escuta simbólica. Ao invés de reagir aos pensamentos, é preciso decifrá-los. O que essa imagem masculina está querendo ensinar? Qual parte sua precisa despertar? Qual verdade você está evitando? Quando a mente não para de chamar por alguém, talvez esteja, na verdade, chamando por si mesma. E é aí que a transformação começa. A dor da obsessão emocional se torna o portal para um encontro com o próprio destino. O caos psíquico se reorganiza em direção ao centro. O sentimento de estar perdida é substituído por uma sensação de reencontro. E os pensamentos antes pesados e incessantes se tornam mensagens simbólicas de cura. A individuação, nesse sentido, não é uma fuga da dor, mas um caminho que a atravessa. E as sincronicidades são como trilhas deixadas pela alma, indicando por onde seguir. Jung acreditava que quando nos alinhamos com o processo de individuação, a vida externa passa a refletir a vida interna, e vice-versa. Não porque tudo se torna mágico ou perfeito, mas porque finalmente estamos vivendo em coerência com quem somos de verdade. Portanto, se você não consegue parar de pensar nele e tudo ao seu redor parece conspirar em torno disso, pare por um momento, respire e pergunte-se com sinceridade: o que o universo está querendo me mostrar sobre mim mesma? A resposta pode ser o início de um novo caminho, o caminho do reencontro com sua essência. Nem sempre conseguimos explicar por que alguém se aloja tão profundamente em nossos pensamentos, mas como vimos, a psicologia analítica nos mostra que a mente não insiste à toa. Cada pensamento recorrente, cada sensação de presença invisível, pode ser uma chave simbólica, um reflexo de aspectos esquecidos, reprimidos ou idealizados da nossa própria psique. Ao longo deste vídeo, exploramos como a projeção, a sombra, o ânimos e as sincronicidades são expressões legítimas do inconsciente, tentando nos conduzir ao processo de individuação. Aquele que ocupa sua mente talvez esteja de fato ocupando um espaço interno que precisa ser resgatado por você. Não como um fim em si mesmo, mas como símbolo de algo maior, o seu próprio retorno ao centro. Você não está sozinha nesse processo. A obsessão emocional, quando compreendida, torna-se parte de um caminho de expansão e cura. E ao reconhecer isso, você se aproxima cada vez mais de quem realmente é. Se esse conteúdo falou com a sua alma, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E agora, clique no vídeo que aparece na sua tela. Ele é a continuação natural dessa jornada. A sua transformação começa no instante em que você decide olhar para dentro.